Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14 é um texto bem conhecido nosso. Eu preguei várias vezes usando esse texto aqui ao longo de 2023. Mas Deus sempre nos traz algo novo ao coração, não é? A palavra dele tem esse poder. É a única palavra que tem esse poder de se renovar todos os dias. É a palavra de Deus. Se eu ficar pregando em Gênesis 21 um mês inteiro, cada culto Deus vai falar algo novo ao nosso coração. Algo novo que não vai anular aquilo que ele falou antes. Porque a palavra de Deus é viva e é cirúrgica. Deus sabe o que você precisa nessa noite. Deus conhece seu coração. Deus ouviu a sua oração. Eu estou sentindo de falar isso aqui. Deus ouviu a sua oração, segurando o volante, chorando e dizendo: eu não aguento mais. Eu não sei quem, mas alguém fez isso. Segurando e dizendo: eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. E Deus manda te dizer que Ele te trouxe aqui hoje, que Ele tem algo para o seu coração. Gênesis 21, 14. Diz assim o texto: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Diga assim: habitou no deserto de Parã. Senhor Deus, fala conosco. Ô meu Pai, eu sei que o Senhor já está falando, mas fala mais. Eu sei que o Senhor não precisa nem da minha voz aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor está falando a corações aqui. Só na leitura da palavra eu sei que tem gente aqui que já foi tocada. A palavra lida já penetrou lá dentro, já está quebrando algumas fortalezas levantadas pelo medo, por uma tristeza, por uma angústia. Eu não sei qual sentimento, mas eu sei que a palavra do Senhor já arrancou coisas aqui, já quebrou outras tantas aqui. Nós amamos ao Senhor, amamos a tua palavra, amamos a maneira que o Senhor faz, e sempre o Senhor faz algo que nos surpreende. O Senhor, meu Pai, tem poder para transformar vidas aqui, se utiliza da palavra para isso, porque o nosso coração a quer receber. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar aí. Você conhece essa história? Deus chama Abraão para, a partir de Abraão, formar uma grande e poderosa nação. E a gente sabe que essa promessa está diante dos nossos olhos, concretizada até os dias de hoje, né? Deus de fato formou uma grande nação a partir de Abraão. Mas como todos nós, Abraão também cometeu alguns deslizes ao longo do caminho. E quem sabe pela mesma razão que muitos aqui também já cometeram. A ansiedade, o medo de não dar tempo, o medo de não dar certo aquilo que vinha sonhando, ou aquilo que o próprio Deus o fez acreditar, porque Deus o faz acreditar nisso.
Você não viu quando Deus chamou Abraão, Abraão se colocando diante de Deus e dizendo: eu só vou se o Senhor me der um filho. Não houve essa conversa, não houve essa oração por parte de Abraão. Abraão não condicionou o caminhar na direção que Deus está mandando ele caminhar, a primeiro Deus fazer aquilo que ele pediria a Deus para fazer. Não, ele não pediu isso a Deus. Foi Deus que chegou falando que daria. Deus sondou com certeza o coração de Abraão e viu quantas vezes Abraão quis, tentou e não conseguiu. Porque Abraão é casado com uma única mulher, mulher essa que ele ama, essa mulher não gera filhos, e isso não fez com que Abraão tomasse uma segunda mulher, sendo naquela época isso comum para os outros já. Abraão permanece com Sara, mesmo Sara não colocando nos braços dele uma criança. O tempo passa, Deus havia liberado essa palavra, não foi Abraão que pediu, foi Deus que prometeu. Então Abraão vai acender ou reacender uma chama no coração dele, vai começar a nutrir uma expectativa acerca daquilo que a voz que ele ouviu falou com ele. Então ele vai alimentando uma esperança. Mas o tempo vai passando e essa esperança não alcançada vai virando uma espécie de frustração. Esperou, confiou e parece que Deus não cumpriu. Porque o tempo passa e o filho não vem. Sara também vai ficar ansiosa acerca disso, preocupada em ver o marido triste, cabisbaixo, porque aquela promessa não se cumpre. Então Sara se utiliza da sua escrava, coloca na cama de Abraão e vai dizer: tenha um filho com ela, vai ser nosso filho, porque ela é minha escrava, ela não manda nem nela, que dirá no filho, o filho vai ser nosso. Agar vai ficar grávida, vai ter um filho e vão colocar o nome do filho de Agar, Ismael. É filho da escrava, mas é filho de Abraão. Pronto, Abraão agora tem um filho. Só que Deus não havia prometido para Abraão um filho. Deus havia prometido para Abraão fazer dele uma grande nação. E Deus havia prometido que esse filho, que a partir dele se levantaria a grande nação, nasceria de Sara, a estéril, a esposa dele. A esposa dele queria gerar. O tempo passa e Deus cumpre a promessa. Eu vou abreviar. Quando a gente chega em Gênesis 21, a gente vê o nascimento de Isaac. Isaac nasceu. Deus cumpriu aquilo que prometeu. Os deslizes de Abraão na caminhada foi tropeço na sua própria ansiedade, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac vai desmamar, vai ter banquete. Nesse banquete Ismael debocha de Isaac. A mãe de Isaac, a esposa de Abraão, viu, chamou Abraão no canto e com aquele jeitinho que mulher brava tem, disse assim: eu não quero esse menino mais aqui. Aquele jeitinho que mulher atribulada tem, falar: escolhe ou ele ou eu, dá seu jeito, você se vira, mas eu não quero mais ele aqui. Pega essa mulher, pega esse menino e manda embora, porque eu não quero que esse garoto venha herdar junto do meu filho, não. Esse garoto tem pai. Esse garoto que é Ismael é filho de Abraão. Aquilo pesou no coração de Abraão, mas Abraão ainda era sensível para ouvir a voz de Deus, e Deus vem e fala com Abraão: Abraão, não tenha medo de fazer o que Sara está dizendo que é para fazer. Pode despedir Agar e Ismael e não se preocupa. Porque em Gênesis 17, Deus já havia feito uma promessa também acerca de Ismael, quando Abraão orou pelo filho Ismael. Deus disse que também de Ismael faria uma grande nação. Aí agora Deus vem e renova: olha, o que eu te prometi lá atrás está de pé. Pode liberar seu filho, porque eu vou fazer dele também uma grande nação. Aí a gente entra no texto que chegamos e vamos começar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Pela manhã de madrugada. Abraão tinha essa característica.
Abraão, sempre que recebia uma ordem difícil de Deus, Abraão não conseguia dormir. Em Gênesis 22, por exemplo, Deus manda ele sacrificar Isaac. Aí está lá escrito: e se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Se Abraão se levanta pela manhã de madrugada, é porque para cumprir aquela ordem que estava na mente, no coração dele, vibrando, ele não conseguia nem dormir. Ou seja, Abraão tinha pressa em fazer o que Deus mandava fazer. Abraão não deixava para depois, porque deixar para depois é deixar para nunca. Abraão não dizia: o dia vai chegar. Essa história de o dia vai chegar é o 8º dia da semana, não existe. Abraão se levantou pela manhã, de madrugada, e disse: eu vou. Ele pega um punhado de pão, está no texto. Tomou pão e um odre com água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Pega o menino, pega a Agar, entrega a água e o pão para ela e diz: vai, não posso mais ficar com vocês aqui. Vão, por favor, saiam daqui, não dá mais para vocês ficarem aqui. Agora, se Abraão se levantou pela manhã de madrugada, pegou o pão, pegou água, entregou a Agar, pegou o menino, entregou a Agar e disse: vai. Então Agar foi acordada de madrugada com essa palavra. Se coloca no lugar de Agar. Alguém te acorda de madrugada e diz: vai embora, sai daqui. Alguém te acorda no meio da noite, te sacode, sem você ter feito mal nenhum. Você não está esperando isso, você não se preparou para isso. Aí alguém te acorda no meio da noite, não espera nem um dia amanhecer, te sacode, pega a criança, entrega para ela e diz assim: vai. Minha esposa hoje me perguntou assim, na frente das crianças: você lembra o que você falou ontem? Eu falei: que hora? Ela: na hora que a gente te acordou no quarto. Eu falei: eu acordei no quarto? Que hora que eu acordei? Eu acordei, falei com ela e com Pedro, que estava no nosso quarto, e não tenho a menor ideia do que aconteceu. Eu estava dormindo, eu não vi nada disso. Quando ela falou comigo, eu pensei que ela estava brincando, mas ela não estava, porque Pedro confirmou. Foi, papai, o senhor falou isso, eu não lembro de nada. Porque eles me acordaram no susto. O meu corpo levantou da cama, mas a minha mente não estava com consciente funcionando. Agora você imagina Agar, alguém sacode ela: acorda, toma aqui o menino, toma aqui, olha, a água, toma aqui o pão, vai embora, por favor, que não dá mais para vocês ficarem aqui não. Que susto, se coloca no lugar dela. Faz o que agora? Vou para onde? Como é que é? Eu estou aonde? Que dia da semana é hoje? Irmão, tem dia que eu acordo de manhã dizendo: oh meu Deus, hoje tem culto. E é quinta-feira de manhã, mas eu penso que é domingo de manhã. Eu acordo no susto, eu tenho que ir para a igreja, e não tem igreja aquele dia, não tem culto. Aí é assim que Agar vai ser acordada, despertada. Vai. Agar pega o pão, pega a água, lhe foi entregue o menino, e ela vai. Vai para onde? Não sabe. Aí, de acordo com o contexto, ela anda errante no deserto de Berseba. Se ela pega o caminho do deserto de Berseba, pelo menos eu acredito que Abraão disse: vai por aqui. E ela está indo. E ela vai andando errante no deserto de Berseba. Aí o texto chega a dizer para nós que acabando a água do odre. A água acabou. Aí a gente já questionou tanto Abraão, dizendo: por que Abraão só deu um odre com água? Por que Abraão não deu mais água, só um odre com água, para quem vai entrar por um caminho do deserto? Mas Abraão só deu um odre com água por causa da dimensão do deserto que Agar entrou. O deserto que Agar entrou é o deserto de Berseba. Depois dá uma olhadinha no mapa para você ver o tamanho, na época, do deserto de Berseba. Pequenininho. Atravessava rapidinho o deserto de Berseba. Mas de acordo com o texto, a água acabou no deserto de Berseba. A água acabou porque Abraão deu pouco? Não. A água acabou porque Agar andou errante. Agar andou perdida. Quando Agar ficou perdida no meio de um deserto tão pequeno, a água acabou. Mas por que Abraão só deu um odre com água? Porque Abraão colocou nas mãos de Agar um peso que ela suportaria levar até chegar do outro lado.
Abraão não deu para ela 200 litros d'água e disse: toma aqui, leva, vocês vão precisar. Por quê? Porque carregar muito peso atrapalha a gente na caminhada. Eu vou dizer de novo: carregar muito peso atrasa a nossa caminhada. Carregar muito peso atrapalha a gente na nossa caminhada. É por isso que ele pega um odre com água e entrega na mão dela, porque a água que Abraão entrega na mão de Agar é suficiente para Agar chegar do outro lado. Apóstolo, prova isso? Ué, a prova disso é a não interferência de Deus. Porque se essa água que ele dá para ela não fosse suficiente para ela chegar do outro lado, Deus diria para ela ou para ele: dá mais água, porque o deserto é comprido. Dá mais água, porque essa aí não é suficiente. Deus viu Abraão dar um odre com água, não questionou e nem fez Abraão mudar a atitude, porque Deus também sabia: a água que Agar está recebendo é suficiente para ela chegar do outro lado, atravessar esse pequeno deserto. Mas sabe qual é o nosso problema? É se perder. O nosso problema é andar errante. O nosso problema é que ao invés da gente mirar o outro lado e atravessar logo esse deserto, a gente fica dando voltas nele. A gente fica perdendo tempo no deserto, que seria tão rápido a gente atravessar. Eu vou falar tudo aqui, porque tem gente que já era para ter saído do deserto faz tempo, mas está assim, ó. Está andando em círculos, está andando errante, está desnorteado, sem um norte, sem uma direção, está andando errante. Acabou a água, porque Agar se perdeu. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: não se perca. E por que Agar se perde? Medo. Por que Agar se perde? Preocupação. Por que Agar se perde? Ansiedade. E agora? O que vai ser de mim? Por que Agar se perde? Porque não senta para colocar os pensamentos em ordem, para então andar na direção correta. Ela está andando em qualquer direção. Um deserto que ela atravessaria com a maior facilidade. E aquela água lhe seria suficiente, não só a ela, mas também ao seu filho. O suprimento que Abraão entrega na mão dela era suficiente para chegar do outro lado. E eu volto e repito, para você não sair daqui com dúvidas: Abraão não deu mais, porque carregar muito peso pode nos atrapalhar. Eu posso falar? Agar não estava acostumada a andar com peso. Ismael não estava acostumado a andar com peso. E se eu não estou acostumado a andar com peso, o peso atrasa o meu andar. O peso atrasa a minha caminhada. O peso excessivo me faz parar um monte de vezes para dizer: estou cansado. Por quê? Por causa do peso. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só vai colocar mais na sua mão quando você tiver capacidade de andar com mais. Enquanto você não tiver capacidade de andar com mais, Deus não vai colocar na sua mão algo que atrapalhe a sua caminhada. Tem gente aqui que se tivesse um emprego melhor, já teria parado na caminhada. Tem gente aqui que se tivesse mais dinheiro, já teria parado na caminhada. Tem gente aqui que já tivesse recebido mais do que recebeu até agora, já teria parado na caminhada. Deus não vai colocar na sua mão mais do que você precisa para caminhar. Deus sabe o que você precisa para chegar do outro lado. Eu vou dizer de novo: se até Abraão sabia o que Agar precisa para chegar do outro lado, o que dirá Deus em relação a você? Deus sabe o que você precisa para chegar do outro lado. Então para de reclamar daquilo que você não tem e começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem, e anda na direção certa para não se perder. Acaba a água porque ela se perde, porque aquilo que ela recebeu era suficiente. Só que Deus já tinha uma promessa para Ismael. No capítulo 17, Deus já havia dito que Ismael também seria um vencedor. Digam comigo: promessa. Então tem um vencedor naquele deserto. Como assim?
Mas a história está parecendo que é um perdedor. A situação parece fazer dele um perdedor, mas ele nasceu para ser vencedor. Quem olha para o cenário diz: perdeu, mas Deus está dizendo: ainda não terminou. Quem olha para a sua situação pode dizer: o cenário é de derrota, o cenário é de fracasso, o cenário é de perdedor. Mas hoje tem gente aqui que vai desenvolver a mente que Ismael desenvolveu. Por quê? Porque a mãe dele disse: não tem mais jeito. Mas debaixo da árvore, a Bíblia vai dizer que Ismael falou com o Senhor. Ele não tem mais o pai ali, a mãe deixou ele debaixo da árvore, ele não tem água na mão, abandonado debaixo de uma árvore, mas ele sabe: peraí, eu nasci para ser vencedor, eu vou falar com Deus. Ele olhou para a situação, mas ele olhou para Deus. Ele olhou para o cenário, mas ele olhou para Deus. Eu estou falando para gente que vai tirar um pouquinho os olhos do gigante para olhar para Deus, e depois que você olha para Deus e volta a olhar para o gigante, você descobre: esse gigante não é tão grande como parecia ser, essa enfermidade não é tão terrível quanto parecia ser. Deus é poderoso. Tem um vencedor no deserto. Só que é o seguinte: o que Deus tem para ele não é nesse deserto, não é no deserto de Berseba, é de Parã. Ou seja, ele vai ter que atravessar esse deserto. Mas a mãe dele já desistiu, mas ele não. Deserto não é sepultura de vencedor. O que é isso? Se você esquecer tudo, grava isso. Deserto não é sepultura de vencedor. Deserto é faculdade de adorador. Deixa eu ver se tem gente aqui que está na sepultura ou você está na faculdade. Está morto ou está aprendendo? Cadê? Está morto ou está aprendendo? Se tiver morto, vai ficar quieto, vai ficar com cara feia, porque eu falei isso agora. Se tiver morto, então não é vencedor. Por quê? Porque quem não é vencedor, o deserto se torna a sepultura dele. Mas deserto não é sepultura de vencedor. Deserto é faculdade de adorador. Deixa eu ver. Quem está morto está calado, mas quem está aprendendo está adorando. Ai. Apóstolo, eu estou no deserto, mas se você é vencedor, então esse deserto é faculdade. Deserto não mata vencedor. Deserto não é sepultura de vencedor, é faculdade de adorador. Tem adorador na casa? Você consegue mandar uma adoração para o alto, mas está calor, consegue adorar com calor? Se não consegue adorar com calor, como é que ia adorar no deserto? Ei, é sepultura ou é faculdade para você? Essa luta aí, é a sua derrota ou é a tua universidade? Essa prova que tu passou em 2023, foi a tampa do teu caixão ou foi um diploma que o meu Senhor já tem na mão? Ei, quem é você nesse cenário? Não é para te matar, é para fazer você crescer. Você não entendeu ainda? A mãe, quando acaba a água, ela ignora o pão que tem. Acabou a água, tem pão. Só que ela ignora o que ela tem, porque ela está olhando para aquilo que ela não tem mais. O comportamento de Agar não é de vencedor. O comportamento de Agar não é de quem tem mente de princesa. O comportamento de Agar é proveniente da vida de Agar. E só para lembrar você, Agar era escrava, Ismael que era filho. Entende a diferença do comportamento dos dois? Por que Agar desistiu e não orou? Porque Agar é escrava. Quem é escravo é assim. Por que o menino debaixo da árvore clamou a Deus? Porque ele era filho. E quem é filho tem mente de príncipe. Ai, meu Deus do céu. Então naquele deserto agora tem duas pessoas, um em cada ponta. De um lado tem uma escrava que desistiu, do outro lado tem um filho que está insistindo. Por quê? Porque ela vai lá debaixo da árvore, coloca esse filho lá debaixo da árvore, vai para distante dele e diz assim, que eu não veja morrer o menino. O que é isso? É mentalidade de escravo, ou seja, não vai ter jeito mesmo, eu não tenho mais o que fazer.
acabou para mim, não tem mais saída. Mas do outro lado o menino vai orar. Como assim? Olha o que o texto vai dizer: desceu um anjo do céu. Eu vou repetir: desceu um anjo do céu, parou na frente de Agar e disse assim: o que é que você tem, Agar? Levanta, e levanta o menino, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Olha a diferença de comportamento. A escrava está chorando, dizendo: eu vou morrer. O menino está lá debaixo da árvore dizendo: Deus me fará viver. Deus me fará viver. Eu vim pregar para quem tem mente de príncipe, e se não tinha, vai passar a ter nessa noite. O menino clamou ao Senhor. E aí, acabou a água, não tem mais jeito. Aí o texto vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. Deus não abriu o poço. Deus abriu os olhos de Agar. Estou caminhando para o final. Eu vou repetir: Deus não abriu um poço. O poço já estava ali. O que Deus abriu foi os olhos de Agar. Que quem tem mentalidade de escravo não consegue enxergar não que está debaixo do nariz. Quem tem mentalidade de escravo só enxerga o problema. Ela está olhando para um odre vazio, mas do lado dela tem um poço cheio. A mentalidade de escravo te faz enxergar o que não tem. A de príncipe te faz acreditar naquilo que você nem viu. Deus abriu os olhos de Agar, e Agar então viu o poço. O que é isso? Se o Senhor acabou de dizer que quem tem mentalidade de escravo não vê o que está debaixo do nariz, pois é. Então o que Deus está fazendo com Agar? Deus não está mudando simplesmente. Deus não está dando um óculos mais poderoso para Agar. Deus está ensinando Agar a enxergar aquilo que é solução e não problema. O que Deus está fazendo? Deus está dando para Ismael uma mãe com uma mentalidade diferente. Eu vou repetir: Deus está dando a Ismael uma mãe com uma mentalidade diferente. Apóstolo, mas a promessa de Deus era para Ismael. Pois é, Fabiana, aí que eu acho lindo, porque Deus nunca prometeu nada para Agar. A promessa de Deus era para Ismael, mas para Deus cumprir a promessa que ele tinha para Ismael, ele mudou a mentalidade até da mãe de Ismael. Ai, 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 se você pegar isso, eu vou dizer: para Deus cumprir o que te prometeu, vai mudar gente lá na tua casa hoje. Para Deus cumprir o que te prometeu, vai mudar a mentalidade dos teus pais. Para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, vai mudar a mentalidade do teu marido. Para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, Ele vai mudar a mentalidade da tua esposa. Talvez a promessa não seja para eles lá, mas se você tem promessa para cumprir o que te prometeu, Deus muda pessoas à sua volta. Enxerga, Agar, o quê? O que príncipes enxergam. O que é a solução? Porque escravo só enxerga o problema. Tem alguém assim na sua casa? Não aponta, não. Essa hora teve gente que falou assim: tá vendo aí, é para você. Não é, calma aí. Sabedoria, irmã. Sabedoria, não diz agora que é para ele, não. Deixa ele entender. Deus mudou a mentalidade da mãe, fazendo a mãe enxergar a solução. Por quê? Porque o filho estava orando lá debaixo da árvore. Espera aí. Então quer dizer que quando quem tem promessa ora, até quem não tem começa a enxergar o milagre? Eu vou repetir isso, pega para a tua vida. Quando quem tem promessa ora, até quem não tem começa a ver o que não estava vendo. Até quem não tem começa a sentir o que não estava sentindo. Até quem nunca ouviu a voz de Deus começa a receber algo da parte de Deus. Mas apóstolo, Agar já tinha escutado a voz de Deus lá atrás. É verdade, ela escutou lá atrás e esqueceu agora, porque senão ela não teria entrado em desespero. Então lá vai. Para honrar você que tem promessa, Deus vai fazer gente voltar a
ouvir a voz do Deus que um dia ouviu, mas desviou. Se o teu marido desviou, Deus vai pegar ele. Se os teus pais desviaram, Deus vai tratar com ele. Mas para cumprir o que te prometeu, vai ter gente que vai voltar a ouvir a Deus. Vou terminar. Agar, oi. Levanta. Ergue-te e levanta o moço. Porque Deus ouviu a voz do menino. O menino orou, eu acho isso aqui lindo demais. O menino que viu o pai mandar ele embora, e não teve explicação, ele não explicou, só mandou. O menino que viu a mãe segurar no braço dele, deixar ele debaixo da árvore e dizer assim: acabou a água, não tem mais jeito, fica aí. E sair de perto dele, dar as costas para ele, dar as costas e sair andando. Só que debaixo da árvore o texto está dizendo para nós que esse menino orou. Pensa no ambiente, é um deserto. Só que o ambiente não vai determinar quem eu sou. Está entendendo? Para de dizer que a culpa é do ambiente. Porque se você é promessa de Deus, se você tem mentalidade de príncipe, o ambiente não vai determinar quem você é. Então o que é que vai acontecer? Quem eu sou vai mostrar para o ambiente quem é o Deus que eu sirvo. Olha o Brasil como é que está. Desculpa, tô nem aí para quem está governando. Que isso, apóstolo? E daí se quem está governando é A, é B, é grupo A, grupo B, grupo C, é tudo panela, é tudo farinha do mesmo saco, não estou nem aí para isso. Para mim não importa quem é que está sentado lá em Brasília com uma caneta na mão. Para mim o que importa é quem está sentado no trono com o livro da minha vida na mão dele. Por quê? Porque o ambiente que eu estou não vai determinar quem eu sou. Se eu sou príncipe de Deus, é o ambiente que vai entender quem é o Deus diante do qual eu estou. A gente cresce na crise, cresce no deserto, a gente cresce com o governo bom, com o governo ruim. Por quê? Porque quem governa a nossa vida é Deus, a nossa casa é Deus. Praga nenhuma chegará na nossa tenda. Deus deu ordem a anjos a nosso favor. Mas eu estou preocupada com o quê? Só fique preocupado se Jesus não quiser estar contigo. Mas se Jesus está contigo, eu vou falar, se Deus está comigo, o que eu temerei que possa me fazer o homem? Quem tem promessa não depende de ambiente. Quem tem promessa não depende de ambiente favorável. Quem tem promessa não é mudado pelo ambiente. Quem tem promessa se levanta e o ambiente vai ter que saber quem é o teu Deus. Como assim? Aquela empresa vai ter que saber quem é o teu Deus. Essa cidade vai ter que saber quem é o teu Deus. Aquela rua vai ter que saber quem é o teu Deus. Aquela casa vai ter que saber quem é o teu Deus. Aquela loja vai ter que saber quem é o teu Deus. Aquele povo vai ter que saber quem é o teu Deus. Tá vendo como esse deserto é faculdade? Olha os adoradores se reagindo aí, ó. Olha os adoradores se levantando. Deserto é faculdade de adorador. Aleluia! Muda esse ambiente com a tua glória. Muda esse ambiente com a tua adoração. Muda o ambiente da tua vida à sua volta com a sua atitude. Muda. Como assim? João Batista foi pregar no deserto, um deserto que não tinha ninguém, mas agora o deserto está tão lotado que vem gente de tudo quanto é canto para o deserto que João Batista está. Aquele deserto que ninguém pisava, agora tem uma cidade poderosa, bonita, que tem até brasileiro posando de shake lá. Que é isso? Antes era um deserto, mas quando chegou quem tem promessa, o ambiente começou a mudar. A tua casa vai mudar, a tua casa vai mudar, a tua casa vai mudar.
Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Pergunta para mim, bonitão, o que? Eu vou parar de ouvir de crente assim: apóstolo, vai lá em casa, porque eu estou vendo o vulto lá em casa. Eu nunca mais vou ouvir isso aqui dentro. Eu não vou mais ouvir isso aqui dentro. Por quê? Porque você não vai ficar com medo do vulto que está lá. É você que vai chegar lá hoje dizendo: ó, cheguei. Pode sair, porque eu cheguei. Cadê os príncipes? Cadê os príncipes? O ambiente não determina quem é você. O ambiente vai ter que entender quem é o Deus que você serve. O menino falou: ô Pâmela, me ajuda. Você que é uma menina que gosta de ler. Igual essa turma aqui que senta na frente, ela está escrevendo tudo. O que o menino falou? Ramiro, você que já leu isso aí. Ismael falou o quê? Com Deus. Falou o que, Bruno, com Deus? Bruno também anota tudo. Ismael falou o que com Deus? E você, varão, que grava tudo? Ismael falou o que com Deus? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Eu também não sei. Por quê? Porque Deus não revela a conversa que a gente tem com Ele no secreto. Vou dizer de novo: Deus não revela a conversa que a gente tem com Ele no secreto. É algo só nosso e dele. Está entendendo? É algo só meu e dele. Foi algo só de Ismael e ele. Apóstolo, o que foi que Ismael falou? Eu não sei, mas eu sei que o que Ismael falou fez Deus descer. Eu não sei, eu não preciso saber o que Ismael falou. Eu só preciso saber o que eu preciso falar para esse Deus descer. Você está entendendo ou não? Ismael falou, Deus desceu. Eu não sei, eu não preciso saber o que Ismael falou. Que o que Ismael falou foi o que ele precisava falar. Você não precisa saber o que Ismael precisava falar. Você precisa saber, não é o que o teu irmão da direita ou da esquerda precisa falar. O que você precisa saber é o que você tem necessidade de falar. Porque quando você falar o que você precisa, Deus vai descer para fazer muito mais do que você precisa. Vou ter que parar. O menino falou. Foi que ele falou, sei lá, eu só sei que o anjo do Senhor desceu, Deus desceu e mandou levantar ele. Eu amo esse Deus, porque se fosse outro, teria desistido de Agar e ele mesmo teria levantado o menino. Se fosse outro, teria desistido de Agar, porque Agar desistiu, e ele próprio teria levantado o menino. Ele teria ido até o menino, teria dito assim: ó, levanta meu filho, eu ouvi a tua oração. Mas não, ele vai lá, faz Agar se levantar, aí faz Agar vir até aqui, segurar na mão do menino e colocar o menino de pé. Por quê? Porque na nova fase que Deus tinha para Ismael, Deus não queria que tivesse espaço para mágoa no coração de Ismael. Você entendeu ou não? Para a nova fase que Deus tinha para a vida de Ismael, não podia ter espaço para mágoa no coração dele. Se Deus vai lá e levanta ele, ele ia dizer assim: ó, minha mãe me abandonou, minha mãe me deixou para trás, minha mãe me rejeitou. Mas ele viu a mãe fazer o caminho de volta, segurar na mão dele e levantar a mão dele. Aí o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que esse menino cresceu. Entendeu ou não? Escravo morre no deserto, mas príncipe no deserto é para fazer príncipe crescer. E o menino cresceu. E o menino cresceu. E de acordo com o contexto, e foi flecheiro. E foi flecheiro. Então ele não só cresceu, ele também aprendeu. Deserto mata escravo, mas na vida de príncipe faz o príncipe crescer e aprender. Ai, 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 ai. Pegue esse deserto que possivelmente alguém aqui tenha vivido em 2023 e muda isso hoje. Vai ressignificar. Você que chegou aqui dizendo: esse deserto vai me matar, você a partir de agora vai dizer: esse deserto vai me promover. Esse deserto vai me promover. Esse deserto Deus vai me levantar.
Deus abriu os olhos de Agar. Estou terminando, agora eu estou terminando, sério. E Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu o quê? Um poço com água. Ela parou porque o odre não tinha mais água. Ó, o odre, ali ó. Acabando a água do odre. E acabando a água do odre. Então, a água do odre acaba. E tudo que ela precisa agora, tudo que ela precisava na cabeça dela, tudo que ela precisava é que tivesse água nesse odre. E ela para, porque ela não tem mais o que ela julgava precisar. Só que o que Deus tinha para ela era muito mais do que ela podia imaginar. É o que ela acha que ela precisa, é água no odre. Mas o que Deus já tinha colocado ali era um poço de água muito antes dela chegar. Deus só abriu os olhos de Agar. Agora para e pensa. Se Deus abriu os olhos de Agar e Agar viu o poço, então o poço já estava ali, sim ou não? E Agar estava com o odre vazio e com sede. Está Agar no chão, com o odre vazio, com sede, e do lado dela tem um poço de água, ela não está vendo. Posso terminar? Cuidado para você não morrer de sede do lado do poço. Cuidado para a tua amargura não fazer você morrer de sede do lado de um poço. Cuidado para o teu medo não fazer você morrer de sede do lado do poço. Cuidado para a sua ansiedade não estar fazendo você morrer de sede do lado do poço. O que é isso? O que eu digo para você é uma coisa: no deserto que você precisa atravessar, Deus nunca deixará a provisão faltar. Não tinha água no odre, mas em algum lugar tinha que ter água ali, porque eles ainda não tinham atravessado o deserto. No deserto que você precisa atravessar, Deus nunca deixará a provisão faltar. Após, mas eu não estou vendo nada. Pede a Deus para abrir os seus olhos, que com certeza aquilo que você precisa já tem. Você só não está vendo. Deus abriu os olhos de Agar. Está morrendo do lado do poço, está desistindo do lado da solução. O que ela tem do lado é muito mais do que ela precisa. E ela desistiu porque não tinha mais o que ela queria. Ela queria água no odre. E o que está do lado dela é muito mais do que ela precisa. E por que Deus abriu os olhos de Agar? Para responder a oração de um menino. Para responder a oração de um menino, rapaz. Deus abriu os olhos de alguém para entender que tudo que precisava já estava ali. Posso terminar? Fica de pé. E deixa a luz acesa por enquanto. Fica de pé. Entendeu, Felipe? Para garantir a provisão, porque naquele lugar teve oração, Deus fez quem não estava enxergando enxergar. Mas não foi porque Agar chorou que Deus fez isso. Não foi porque Agar estava preocupada que Deus veio e resolveu o problema, Rony. Não foi porque Agar estava precisando. Foi porque alguém orou. Porque Deus não faz na vida de quem precisa. Deus faz na vida de quem acredita. E Ismael acreditou. Tanto acreditou que orou.